Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões e bruxonas, tudo bem com vocês? A varinha das varinhas, também conhecida como varinha do destino, varinha da morte e varinha anciã, é uma das 3 relíquias da morte. A varinha mais poderosa do mundo que, segundo a lenda, foi dada pela própria morte a um dos 3 irmãos. A varinha das varinhas possui uma forma bastante peculiar de transferência de posse. Diferente da capa da invisibilidade e da pedra da ressurreição, as outras 2 relíquias da morte, a varinha das varinhas não pode ser passada de uma forma casual. O seu dono atual precisa ser subjugado, ele precisa ser derrotado para que o bruxo que o derrotou torne-se o mestre real da varinha. Já a capa e a pedra foram passando de geração a geração. Ao longo dos anos, vários boatos, várias lendas surgiram de que as relíquias da morte realmente existiam, e isso fazia com que mais bruxos e bruxas iam se interessando, conhecendo a história e até buscando, passando a ser um caçador dessas relíquias da morte. E como a gente sabe, a capa e a pedra passava de geração a geração entre família, né? Era de pai para filho, de mãe para filho. Só a varinha das varinhas que funcionava como uma sangria doentia e desatada de pessoas que queriam a varinha mais poderosa do mundo e matavam o dono da varinha e roubavam a varinha e passavam a ser o novo dono dessa varinha. Eu falei varinha muitas vezes. Então hoje nós vamos conhecer um pouco sobre quem foram os donos conhecidos dessa varinha aqui, os donos dessa belezinha aqui. O primeiro dono foi Antíoco Peverel, o terceiro irmão, o irmão mais velho lá do conto dos 3 irmãos. Ele que queria a varinha mais poderosa do mundo e a morte pegou um galho da árvore de sabugueiro e deu pra ele a varinha mais poderosa do mundo. Vocês sabiam que o núcleo da varinha das varinhas é com o pelo da cauda de um testralho? Isso é muito genial porque o testralho só pode ser visto por pessoas que entendem a morte, que já viram a morte. Enfim, quando o Antíoco recebeu a varinha, ele foi direto pra um bar que tinha um bruxo com quem ele havia tretado em alguma altura da sua vida. Aí ele chegou lá no bruxo, simplesmente deu uma lavada quedavra no cara, sem o cara ter a menor chance de se defender. E aí ele ficou se gabando, dizendo que a varinha dele era a mais poderosa do mundo e que ninguém... Beleza. Enfim, voltando ao assunto, o Antíoco ficou se gabando, né? Tinha a melhor varinha, matou o cara. E aí ele foi dormir. Só que quando ele ficou falando lá, se gabando, acabou despertando a cobiça de um cara que tava lá no bar. Aí esse cara foi lá, fez o quê? Cortou a garganta do Antíoco pra ele parar de ser besta e se gabar das coisas e roubou a varinha das varinhas. Agora a varinha respondia a outro mestre. A gente não sabe o nome desse assassino, a gente só sabe que ele viveu ali entre 1214 e 1291. Os anos se passaram, mas ninguém sabe quem foi o dono da varinha das varinhas, quem foi o mestre da varinha das varinhas depois do assassino do Antíoco. Mas é claro que um novo boato de um bruxo que tinha uma varinha muito poderosa surgiu novamente. O bruxo em questão se chamava Emérico o Maligno. Cara, esse bruxo era muito violento e quando ele tinha a varinha das varinhas, ele tocou terror no sul da Inglaterra. Só que ele teve a vida muito curta porque ele foi morto por um bruxo chamado Egberto, o Notável. Então a varinha das varinhas tinha um novo mestre. Egberto o Notável, que havia derrotado Emérico o Maligno, era o seu novo dono. Inclusive, um detalhe sobre o duelo desses 2 bruxos é que o Egberto simplesmente estraçalhou o Emérico. E, tipo, ele estraçalhou literalmente. Imagina que cena bonita que deve ter sido. O que aconteceu com o Egberto Notável depois que ele teve a varinha das varinhas é desconhecido. Ninguém sabe. Mas acredita-se que ele morreu cedo, porque ele era um duelista. E duelistas nunca tiveram uma vida muito longa assim, né? Eles não morriam de velhice, ainda mais na época medieval. A varinha das varinhas volta a aparecer um século mais tarde com um bruxo chamado Godelot. Esse cara considerava a varinha das varinhas como uma espécie de instrutora. Ele escreveu muito sobre ela no seu livro Magia Mui Maligna. Esse livro continha altas informações sobre magia das trevas. Até porque o nome do livro é Magia Mui Maligna e não Magia Mui Boazinha. E olha só que louco, o Godelot foi morto pelo
próprio filho dele, o Hughie Ward. Ele simplesmente trancou o pai dele lá numa adega dele. O pai dele escrevia nessa adega que ele tinha em casa, onde ele ficava tomando uns vinhos, tomando uns gorozinhos dele e ficava escrevendo as coisas. O filho dele foi lá e trancou o pai e deixou ele morrer lá dentro. Tipo, trancou, deixou lá. Não deu comida, não deu nada. Tudo isso porque ele tinha inveja da varinha das varinhas. Ele queria a varinha das varinhas pra ele e ele matou o próprio pai, mano. O Hughie Ward era o novo mestre da varinha das varinhas, mas como é de costume, né, da história da varinha das varinhas aparecer e desaparecer e os registros surgirem e simplesmente sumirem do nada, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Depois de muitos anos, no século XVIII, surgem novos boatos. Um bruxo chamado Barnabás era o dono de uma varinha muito poderosa que ele usava para tocar o terror e construir uma fama de um bruxo bastante temível. Nessa época, o mestre da varinha das varinhas era o tal do Barnabás. O seu reinado de maldade não durou muito tempo, porque um bruxo chamado Loxias acabou derrotando ele. O novo mestre da varinha das varinhas, Loxias, era um bruxo bastante temperamental. Ele simplesmente matava as pessoas que irritavam ele. Se a pessoa tava do lado dele, ele tava num dia de mau humor, a pessoa, sei lá, espirrasse, Avada Kedavra! Esse era o jeitinho Loxias de ser. Existem muitos boatos de quem matou realmente o Loxias. Inclusive, a própria mãe dele diz que foi ela que matou o cara. Imagina como ele devia ser um filho bom. Mas os estudiosos do paradeiro das Relíquias da Morte, e mais especificamente da Varinha das Varinhas, acreditam que quem derrotou Loxias foram Arcos ou Lívios, um dos dois. Os registros não apontam qual deles realmente derrotou Loxias e qual deles possuiu a Varinha das Varinhas de fato. Então, na lista de mestre da Varinha das Varinhas está o nome de Arcos e Lívios como possíveis mestres. Foi um dos dois, ninguém sabe quem. Agora, mais uma vez, o registro da Varinha das Varinhas some e só aparece depois de algum tempo. Foi no século XX que o boato de que um artesão de varinhas possuía uma varinha muito poderosa, a varinha mais poderosa do mundo. Mikhail Gregorovich, o famoso artesão de varinhas, o cara que fez a varinha de Viktor Krum, por exemplo, a varinha de Igor Karkaroff. Não sabemos quem ele derrotou para ser o mestre da Varinha das Varinhas, mas ele foi o mestre dela por um tempinho. O Gregorovich queria talvez recriar a Varinha das Varinhas. Ele estudava ela para poder recriar várias varinhas mais poderosas do mundo. Imagina só o quanto ele venderia, seria muito bom pro negócio. Só que aí um jovem bruxo simplesmente roubou a varinha de Mikhail Gregorovich. Vocês sabem que eu tô falando de Gellert Grindelwald. A gente nem precisa falar que o Grindelwald era um fanático pelas Relíquias da Morte, né? Com a Varinha das Varinhas ele acreditava que ia ascender ao poder, submeter os trouxas a um governo em que os bruxos seriam superiores e até torturar alguns deles e matar alguns deles se eles resolvessem se meter no caminho dele. Com a Varinha das Varinhas, o Gellert Grindelwald reuniu um exército, matou algumas pessoinhas, tocou um pouco de terror aí, e só em 1945, Alvo Dumbledore enfrenta Gellert Grindelwald num duelo histórico, em que o Dumbledore derrota ele, né, acaba prendendo o Grindelwald em Nurmengard, que era uma prisão que inclusive foi construída pelo próprio Grindelwald, e aí o novo mestre da Varinha das Varinhas é Alvo Dumbledore. Ninguém mais, ninguém menos que Alvo Dumbledore, o maior bruxo de todos os tempos. A Varinha das Varinhas pertenceu a Alvo Dumbledore durante exatos 52 anos, até Draco Malfoy desarmá-lo na Torre de Astronomia em 1997. Quando Draco desarmou Dumbledore, a Varinha das Varinhas trocou sua lealdade, o seu novo mestre era o Draco Malfoy. Só que, até onde nós sabemos, o Draco Malfoy foi, acho que, o único mestre da Varinha das Varinhas que não chegou a nem relar nela, nem sabia que existia isso. Talvez ele até sabia pelo conto dos três irmãos, mas ele não sabia que de fato existia. E nesse período a Varinha das Varinhas trocou de mestre muito rapidamente. Era do Dumbledore, o Draco desarmou, o Dumbledore passou a ser do Draco. O Voldemort roubou a varinha que estava enterrada lá no túmulo com o Dumbledore, só que a varinha não funcionava direito com ele, porque ele não era o mestre dela. E durante uma fuga em que o Harry acaba sendo sequestrado e levado para a mansão dos Malfoy, ele acaba desarmando o Draco e aí a Varinha das Varinhas passa a ser do Harry. E no final de tudo, o Harry, que entendeu o que eram as relíquias, entendeu o que de fato acontecia e tudo que ela causava, decidiu simplesmente devolver a Varinha das Varinhas ao túmulo do Dumbledore, deixar lá enterradinha em paz. Sendo assim, quando Harry morresse, essa transferência, esse ciclo vicioso de assassinato e subjugar e roubar e matar para ter a Varinha das Varinhas ia acabar, porque quando o seu mestre morre de causas naturais, a varinha simplesmente deixa de ter o poder que tem. Mas aí no filme eles decidiram quebrar, né? Eles falaram, vamos quebrar a varinha invencível
invencível e inquebrável. A varinha das varinhas não quebra, não quebra. É descrito isso lá no livro, fala que a varinha é invencível e inquebrável. Se ela é invencível e inquebrável, ela não quebra. Porque inquebrável quer dizer que não quebra. E quando não quebra, é inquebrável. E no livro diz que a varinha é inquebrável. E você, diretor do filme, quebrou a varinha, fez o Harry quebrar a varinha no filme. Enfim, meus bruxos, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like, porque fortalece pra caramba o Caldeirão Furado. Aqui toda semana tem vídeos novos sobre o universo mágico de J.K. Rowling. Eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo, que a gente tem que viajar um pouco no tempo aí pra entender o rolê das paradas, mas é bem legal. Vai, eu sei que você gostou de conhecer alguns donos aí da varinha das varinhas. Eu sei que você gostou. Tudo bem que você leu o livro, você lembra que quem fez essa listinha aí foi o Xenofilho Lovegood, né? O pai da Luna. Não se esquece de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Vamos lá, deixa de ser trouxa, botãozinho vermelho aqui, ó, tá aparecendo na tela. Não é nesse da tela que vocês têm que clicar, tá, gente? Não sei se vocês clicam, mas se vocês clicam é à toa. É o que tá embaixo do vídeo, assim, a palavrinha inscrever-se. Aí você vai lá e se inscreve e você passa a ser um bruxão aqui do Caldeirão Furado. E se você quiser comprar uma varinha das varinhas inquebrável, é só acessar www.caldeirãogeekstore.com.br. Ela é tão inquebrável quanto a varinha que o Harry quebra no filme. Nós nos vemos num próximo vídeo. Fiquem na paz e mal feito, feito.